Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos começar nossa terceira aula, muitas possibilidades. Vamos aprender aí novos recursos do HTML, alguns já do HTML5, e vamos utilizar eles na nossa página para ver quantas possibilidades nós temos quando nós estamos criando os nossos sites. Então, vamos lá. Nosso conteúdo programado para hoje é: vamos adicionar imagens, vamos aprender o que são links, como linkar uma página com outra, e vamos ver como se coloca uma musiquinha no nosso site e também um vídeo. Então, bora lá! Hoje, o nosso guia do bom desenvolvedor é coragem. Por que coragem? Bem, muitas vezes a gente tem os valores distorcidos, né, do que é ser corajoso e o que você é ser uma pessoa fraca. Às vezes a gente acha que a pessoa corajosa é a pessoa mais forte, aquela que se aparenta mais forte, aquela que pode estar se mostrando mais confiante, mas às vezes também nem é isso que a gente está vendo, nem é exatamente isso que ela sente por dentro. Então o que a gente quer falar é que a coragem, a pessoa corajosa, ela não tem medo do que ela é. Ela mostra o que ela é e ela não tem medo do que os outros vão achar dela. Ela faz sem ter medo. Porque um dos motivos do nosso medo é o nosso orgulho. Então, às vezes, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, a gente está meio... se sente meio acanhado para falar, meio tímido, pode ser um sinal ali de que a gente esteja com medo de ser humilhado, das pessoas darem risada da gente, se a gente falar alguma besteira tal. Mas tudo isso mostra um pouco de fragilidade na gente. Então, coragem mesmo é quem é aquele que vai e fala e não tem problema se está falando, se vai acertar ou se vai errar. Ele está participando e ele sabe que está sempre aprendendo. Então, o ideal da nossa coragem é a gente não ter medo, né? Ter coragem em servir, ter coragem em ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso amiguinho do lado. Porque às vezes a gente acha que quem está servindo, né, quem está ajudando o outro é sinal de fraqueza, porque a gente está servindo, né, está sendo, na teoria, sendo mandado. Alguém manda e a gente serve. Mas é hora de mudar esses conceitos, e é hora de ver que quem serve é quem realmente tem a coragem. Porque para servir, você realmente precisa de ter coragem. E tem uma frase que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Então a gente vê aí essa troca de valores sobre o que é servir e a coragem de quem tem, de quem está servindo. Continuando, vamos falar sobre imagens. Então, as imagens, para nós adicionarmos imagens no nosso site, a gente vai utilizar a tag IMG. Um exemplo é aqui embaixo, a gente utilizando a tag IMG. Nesse atributo src, a gente passa o nome da imagem, tá? E no áudio a gente coloca uma descrição, e aí no áudio a gente coloca uma descrição, o height é a altura da imagem e o width é a largura da imagem. Uma coisa legal que a gente pode observar aqui, ó, é essa partezinha que eu não precisei de fechar a tag criando... Você percebe aqui que ela está em uma linha só, eu estou abrindo e fechando já a tag. Nas outras aulas a gente sempre fazia abrir a tag e fechava. Isso daqui é como se fosse um atalho para a gente abrir e fechar a tag. Vamos ver agora, vamos fazer um exemplo de como colocar uma imagem no nosso site. Então vamos lá. Então eu vou abrir o meu Sublime. Novo arquivo. Salvar. Nossa aula 3. Site.html. Vamos só pegar a imagem que a gente usou na aula passada. Vou pegar essa imagem. Então tá a nossa imagem aqui. Agora vamos começar o nosso site. HTML, fecha HTML. Head, nosso cabeçalho.
body, nosso corpo, onde a gente coloca o que o usuário vai ver. Então aqui o que a gente vai colocar primeiro vamos colocar aqui um título legal, primeira imagem, fechando o título, e aqui embaixo eu coloco a imagem. Então, qual que é o nome da nossa imagem? É rodapé.png. Então, coloca aqui, rodapé.png. Alt a descrição, eu vou colocar aqui, ó, meu rodapé. Salvei. E agora a gente vai executar no Chrome e ver como ficou. Então, olha que legal. Primeira imagem, nosso título. Aqui ele colocou a imagem do tamanho real dela. Então essa imagem é um pouco grande, ela ocupou bastante espaço da tela. Certo? Legal. Então, como que eu faço para diminuir essa imagem? Se eu vier aqui e setar o tamanho dela para 100 e a largura dela para 150, você viu que ela diminui. Então, aqui a gente vai aprender esses dois novos caras. Um é o height, que é o tamanho, e o outro é o width, que é a largura. A gente vai ver eles também no CSS e vai ver eles durante por vários elementos que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar usando o height e o width, que é a altura e a largura. Legal? Então, o que eu estava falando para vocês aqui da tag que fecha é justamente isso aqui, ó. A gente não estava fazendo assim antes, ó. Eu fecho ela aqui, ó. Eu sempre abro e fecho ela da mesma coisa. Só que quando tem alguns elementos do HTML que a gente não precisa de ficar abrindo e fechando. Então, para economizar ali economizar um espaço, né, deixar ele mais... Porque não faz também muito sentido ficar fechando. Então, para já ficar bem limpo o código, a gente só coloca essa barra aqui que é como se já estivesse fechando. Então, ele te dá a mesma coisa. Legal? Vamos voltar. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre links. Os links, a gente utiliza essa tag aqui, A, para fazer os nossos links. O que é um link? Quando a gente entra num site, a gente às vezes tem um menu, a gente clica em um item do menu, ele abre uma outra página. Ou então, em um texto, a gente está falando sobre algum site, referenciando algum site, e aí a gente coloca um link para esse site. Então, quando você clica, ele te joga para um outro site. Então, isso é um link. A gente vai aprender como se faz, como customizar esse link no CSS e como fazer e ver quais são as opções de abrir esse link, tá? Então, vamos lá. A sintaxe é essa daqui, ó. A gente abre com a tag A, href é para onde ele vai, para onde esse link está apontando. Target são algumas opções que eu tenho na hora de abrir esse link. Aí eu fecho aqui dentro e depois eu fecho no final. Esse espaço aqui dentro eu posso colocar o que eu quiser. Aqui eu estou colocando um texto só. Eu posso colocar uma imagem, posso colocar uma div, um spam, posso colocar o que eu quiser, tá? Então vamos seguir esse mesmo exemplo que está aqui. Mas antes eu quero falar um pouco sobre as opções. Tá vendo esse target aqui que eu coloquei como underline blank? Então a gente tem algumas opções de colocar no target. Underline blank, ele abre o link em outra aba ou outra janela. Então, assim que eu clicar, eu vou manter a minha aba aberta, mas ele vai me redirecionar para uma outra janela. Então, a gente vai ver como isso funciona. É bem bacana quando a gente não quer que o usuário saia do nosso site. A gente só quer que ele abra, se ele quiser clicar, ele pode ver, mas ele vai continuar com o nosso site aberto, mas vai jogar em outra janela esse site que foi linkado. O selfie, não. O selfie, a nossa tela já sai de cena e entra esse novo site onde está sendo linkado. Então, nesse caso, não abre uma outra janela.
é na mesma tela do nosso site, o nosso site vai ser direcionado, né? A gente vai trocar o nosso site que a gente está e vai jogar para esse site onde a gente clicou o link. O parent e o top e o frame name, eles são utilizados mais quando a gente está usando frame set, outras coisas que a gente não viu ainda. Então, para a gente não importa muito agora. O que a gente vai mexer mais é o blank e o self. Quem quiser pesquisar, sempre pode olhar lá no site do W3 School. No final dessa apresentação também tem os links. É de lá que eu sempre me baseio, é de lá que tem tudo documentado certinho, é de lá que a gente vai ter as melhores explicações, os melhores exemplos. Para o CSS, eu posso aplicar um CSS num link. Sabe quando você passa o mouse em cima de um link, ele troca de cor, ou quando você clica, ele fica numa cor diferente? É tudo CSS. Então, esses CSS são esses daqui, ó. O link, que define o estado inicial do link. O visited, que é quando ele já foi visitado. O hover é quando você passa o mouse em cima. E o active é quando ele acaba de ser clicado. Tá? Vamos ver o exemplo também. Então, deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar como link o site do Google. Igual está no nosso exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ir para o Google. Tá? Vou salvar isso aqui, vocês vão ver como vai ficar. Então, você viu, tá aqui, ó, ir para o Google. Você viu, o link, ele sempre já muda automaticamente o cursor para essa mãozinha. Então, se eu clicar aqui, qual que é o padrão? O padrão do target, que a gente viu aqui, ó, é o self. Esse aqui é o padrão. Então, ele vai abrir no mesmo frame que foi clicado. O que é isso? Quando eu clicar aqui... Opa! É bom quando tem erro, né, gente? Vamos ver por quê. Foi o barra, será? Então é isso. Para ele entender que é um site, a gente tem que colocar o HTTP, senão ele não entende que é um site. Legal? Então vamos voltar. Você viu que quando eu cliquei, ele mudou aqui, ó, o nosso site sumiu e ele foi para o site do Google. Só que, a gente não quer que o nosso site saia de cena. A gente quer que ele continue, mas que ele abra o site do Google para o usuário. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, adicionar o atributo target e vai colocar o quê? Blank. Vamos confirmar. Abre uma outra aba ou janela. Então, é o blank. Certo? Salvei, atualizei. Quando eu clico, ó, ele foi para o Google também. Mas só que ele foi em outra janela. Ó, meu site continua aqui e ele abriu outra aba. Então é isso que ele faz. Essa é a diferença do self e para o blank. Beleza? E se a gente quiser colocar também uma imagem como link, a gente pode. Ó, aqui, se eu clico na imagem, não está fazendo nada, tá vendo? Mas se eu quiser vir aqui e colocar a imagem fazendo parte do nosso link, então tudo que está dentro, tudo que está entre o começo da tag e o final da tag vai ser parte do nosso link. Vai ser considerado como link. Então, se eu atualizar aqui, ó, agora, ó, quando eu passo o mouse na imagem, ó, você já vê que ele muda, tá vendo? O texto quanto a imagem. Então, se eu clico aqui, ele também faz a mesma coisa na imagem, agora ele abre também. Legal? Então, vamos voltar. Emocionante, né, galera? Vamos lá. Vamos agora. Agora que vocês vão gostar, hein? Tô vendo até gente já querendo fazer o próprio YouTube, querendo fazer site de compartilhar música.
as ideias vão começar a brotar aí na cabeça de vocês. Mas a gente realmente vai aprender, e o nosso exemplo vai ser como colocar, então, uma música. Antigamente era uma dificuldade colocar uma música no site, você tinha que colocar um monte de tag, fazer um monte de coisa, era um maior estardalhaço para conseguir colocar uma musiquinha tocando. Agora não. Agora eu tenho a nossa tag áudio, e no source dela eu passo qual que é o nome do nosso áudio, o nome do arquivo de áudio, fala qual é o tipo dele e já está rodando. O nosso áudio já vai tocar tranquilamente. Se o nosso browser não tiver suporte a essas tags, porque o HTML ele tem várias versões, né? Hoje a gente está na 5, mas ele já teve o HTML 4, 3 e tal. Então, dependendo da versão do seu browser, ele pode ser que não suporte HTML5 ou HTML4, ou algumas tags só são válidas em algumas versões dos navegadores. Então, se por algum motivo o seu navegador não conseguir entender, essa mensagem vai aparecer aqui, ó, seu browser não suporta áudio. Uma das coisas que a gente tem que observar aqui é que os formatos de áudio permitidos são MP3, Wave e esse OGG. Nosso exemplo, a gente vai usar um arquivo MP3, mas também, se vocês tiverem um arquivo Wave ou OGG, vocês podem utilizar. Certo? Então, vamos ver como fica. Voltando. Então, vou abrir o meu Sublime. Vamos colocar fora áudio. Controls. Source. E type. O nosso type vai ser áudio.mp3. Áudio/mpeg, que é o codec. E o nome do nosso áudio vai ser esse que está aqui no nosso arquivo. Seu browser não suporta áudio. Certo? Vamos ver se vai rolar. Então, ó que legal, ele já coloca o nosso desenho aqui do nosso player. Vou dar pular uma linha aqui. Quem lembra como pular linha é o BR. Pular 2 linhas. Fala, nossa, que feio ficar colocando BR. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é a gente colocar uma margem. Então, vamos lembrar como que é a margem? Vou fazer no mesmo arquivo. Então, eu vou criar nosso CSS aqui. Não vou colocar em um arquivo diferente. Vou colocar no mesmo arquivo. Vocês lembram como faz para linkar se for um arquivo diferente, né? Se lembrar, é só voltar para a aula passada que está lá. Vou colocar então aqui, ó, que a tag áudio tem margem top de 100 pixels. E eu vou colocar dentro de uma div que é o nosso agrupador. Então, quando eu quero agrupar elementos, eu coloco isso. Então, tá vendo? Ó? Se eu colocar 10 pixels, fica bem pertinho. Se eu coloco 100, fica mais para baixo. Então, essa é a margem. A margem, lembrando, é o espaçamento relacionado a um elemento e outro. Então, eu tenho um elemento, o espaçamento exterior dele, ou seja, o espaçamento dele com outros objetos, é o margem. O espaçamento interno dele, ou seja, com os elementos que estão dentro dele, a gente usa o padding. Então, nesse caso, como a gente está querendo o espaçamento dele em relação a essa imagem, esse link aqui, então é algo que está externo, é algo que está fora dele. Se está fora, é o margem. Então, a gente
setou aqui o margem top, que é a distância entre o topo a parte superior do nosso elemento. Então vamos ver se funciona. Eu vou deixar tocando só um pouquinho aqui. Então, vocês viram que funciona. Ops. Funciona aqui, ele parou nos 5 segundos. Se eu quiser continuar, ó, posso abaixar o som. Fica zerado, ó, aqui, ó. Posso deixar no mute. Certo? Legal. Então, esse aqui é o nosso áudio. Tá rolando ainda, eu vou parar. Se eu atualizar, ele começa sempre do zero. Então, ele sempre inicia no 0 segundos e 0 minuto. Assim que eu dou um refresh na página. Então, vamos ver agora como que coloca um vídeo. Eu não vou fazer um YouTube aqui. Não vou fazer, não adianta pedir. A gente só vai ver aqui como coloca um vídeo. Como, se vocês quiserem, no seu site vocês vão poder tocar vídeo. E uma coisa que a gente vai fazer a mais daqui a pouco, eu não vou falar agora, daqui a pouco vocês vão ver que é bacana. Mas esse daqui, para a gente adicionar então um vídeo, a gente utiliza a tag vídeo. E é a mesma coisa do áudio, só que em vez de áudio, coloca vídeo. No source coloca também o nome do nosso arquivo de vídeo, a mesma coisa aqui do browser, e os formatos permitidos é o MP3, o WebM e o OGG de novo. Certo? Vamos lá ver como que fica então. Uma coisa antes que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. A gente está sempre colocando o nome direto aqui, né, do nosso arquivo. Mas vamos supor que eu tivesse uma pasta onde vai ter só imagens. Outra pasta onde vai ter só áudio. E outra pasta onde vai ter só vídeo. Então, o áudio vem para cá. A imagem vem para cá. E o vídeo vem para cá. Se eu atualizar meu site agora, o que acontece? Pé. Funciona nada, ó. O áudio não existe mais, a imagem sumiu, foi pro beleléu, só apareceu aqui, ó, a descrição da nossa imagem, ó. Lembra? Tag out, ela serve para isso daqui também, ó. Mostrou aqui quando não achou, ele aparece aqui. Vou desativar aqui meu... Tá? Então, por que isso acontece? Porque ele não está no mesmo nível. A gente acabou de criar uma pasta só para imagens. O nome da nossa pasta é imagens. Então, se eu quero usar uma imagem que está dentro da pasta imagens, eu tenho que passar o caminho todo aqui. Imagens, barra, rodapé. Agora, se eu venho aqui e atualizo, agora aparece. Então, ó, quando a gente estiver trabalhando com pastas, a gente sempre tem que passar o caminho inteiro da pasta e do nome do arquivo. A mesma coisa pro áudio, pro vídeo, para tudo. Certo? Então, voltou a funcionar tudo. O que eu vou fazer agora? Fazer o vídeo. Professor, tá dando Ctrl+C, Ctrl+V já, né? Vocês vão digitar para ficar na mente, tá? Eu vou trocar aqui na mão. Tá? Lembrando que a gente tem que trocar o type para vídeo e MP4. E agora o nome do nosso vídeo. Certo? Então, será que vai funcionar? Não funcionou e está muito grudado. Como a gente faz para tirar? A gente tem duas possibilidades. Ou seta
o margin top do vídeo ou do próprio áudio aqui, como a gente sabe que ele está embaixo, a gente seta o margin bottom. Então, ó, agora esse espaçamento é o margin top e esse espaçamento é o margin bottom desse elemento. Legal, né? Mas por que não apareceu aqui meu vídeo? Bem, eu fiz de propósito aqui. Como a gente passou um lugar onde ele não achou o vídeo, ou seja, o vídeo não está na pasta áudio, está na pasta vídeo. Então, se a gente passa o caminho errado, ele não acha mesmo e daí nosso site não funciona como esperado, certo? Ok. Então, vamos ver agora. Ó, agora já carregou aqui os nossos segundos e ele está preparado, mas eu estou achando que esse vídeo está muito pequeno. Eu vou aumentar ele aqui. A gente pode setar aqui, ó. Lembrando que tudo que eu estou vendo lá no site do W3 School, ó. Então, olha aqui, ó. A gente pode, lembra do widget, do rate, que a gente estava falando? Então, a gente vai usar também aqui para o vídeo, a gente pode setar, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. O rate dele vai ser 320. Aliás, esse aqui é o widget. Mas não precisa ser daquele jeito, você pode colocar também que você quiser. Então, vou colocar aqui, ó, 400. Certo? Salvei. Quando eu atualizo, ó, fica grandão. Aumentou. Quero aumentar mais a largura. Certo? Altura agora. Legal? Então, se der um play, ó. Meu Deus. Não apareceu o vídeo. Por que será que esse vídeo não apareceu, hein? Eu acho que esse vídeo não é um vídeo. Ou é um vídeo? É um vídeo, sim. Essa é a parte mais legal, gente. Quando as coisas dão errado. Vamos ver no nosso site do W3 School. Então, a gente passou o nosso arquivo, falou que ele é vídeo/mp4. Então, pessoal, aquele vídeo que eu estava testando, como eu baixei ele da internet, então ele não estava no formato correto, não era um arquivo mp4 válido. Então, justamente foi por isso que a gente só conseguiu ouvir o áudio dele e não conseguiu ver o vídeo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um mp4 válido, uma conversão certa, convertido certinho, e coloquei aqui, que foi, na verdade, o vídeo da nossa aula passada, e coloquei aqui, então, ó, módulo 1, aula 2.mp4, que é esse arquivo aqui de vídeo. Na hora que a gente for ver ele no browser, então... Bom dia, pessoal. Então ele está rodando. Consegue aumentar também o volume e tal. A gente consegue deixar como tela cheia. Olha que bonito esse rapaz. E... Então é isso. Aqui a gente consegue colocar agora um vídeo. E você viu então que ele é fácil de implementar, é fácil colocar um vídeo e um áudio. Mas só que se eu não colocar realmente no formato certinho, a gente pode ter alguns problemas. Então é sempre bom ter um programa legal de conversão de vídeo, de áudio, e sempre testar antes para a gente conseguir ver se esse arquivo ele realmente está no formato certo, se não é só a extensão que está com o nome MP4 ou MP3, e ele tem que estar também, o conteúdo dele tem que estar convertido certinho, senão ele não vai conseguir. É uma das restrições que no próprio site aqui a gente vê, ó. Então, atualmente, existem 3 tipos de vídeos, 3 tipos de formatos de vídeo suportados, que
que é o MP4, o WebM e o OGG. Então ele tem que estar realmente no formato certinho, se não tiver, vai dar esse problema que a gente teve, e a gente vai ficar batendo cabeça para entender o porquê que não foi, porque não foi, na verdade é o formato que está errado, tá? Agora uma coisa que é legal, que eu falei para eu mostrar, é uma outra técnica da gente adicionar vídeo. Normalmente a gente quer colocar, às vezes a gente quer colocar um vídeo do YouTube, vamos supor, no nosso site, né? Então para a gente fazer isso, é só eu entrar no nosso amigo aqui W3 Schools, e ele tem aqui, ó, um tutorial de como eu adiciono um vídeo do YouTube no nosso HTML. Tem dois jeitos, um adicionando um frame e o outro adicionando essa tag embed. Vamos separar, senão não dá para entender nada. Então vou colocar aqui, ó, título. Vou colocar aqui, ó, utilizando vídeo. Aqui eu vou colocar utilizando embed. E aqui embaixo eu vou colocar utilizando iframe. E aqui eu vou falar que todas as minhas divs vai ter um margem top de 100 px. Só tem um probleminha. Isso aqui a gente vai aprender porque não foi na outra aula, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês mais ou menos. Aliás, eu vou explicar para vocês tudo, ó. O que acontece? Como a gente usou aqui a parte de menor e de maior, então ele está achando que isso daqui é uma tag do HTML. Por isso ele não apareceu nada aqui, porque ele acha que isso daqui é uma tag, que na verdade né? Que é essa daqui. Então ele não escreve aqui vídeo. Então sempre quando eu quiser colocar o sinal de maior ou de menor, eu tenho que colocar um código ASCII que significa o que é esse código de menor e de maior. Como que a gente descobre qual que é esse código? A gente vai no nosso amigo W3 Schools. A gente vai aqui, ó, URL encoding. Vamos ver se é esse daqui, ó. Aqui, ó. Mas aqui, então... Vamos lá, aqui, ó, character sets, acho que é esse. Tá difícil hoje, né, pessoal? Mas vamos lá. Perseverança sempre. A gente coloca aqui, ó, HTML greater than symbol. Aqui, ó, entities. Então ele estava na parte de entities do W3 Schools. Aqui, ó. Então o que ele fala? Quando a gente quer usar um desses caracteres, ó, a gente coloca esse tipo de valor. A gente vai ver isso em outra aula com mais tranquilidade, mas aqui é só para vocês verem como eu coloco. Esse daqui é o sinal de menor. Então substituem todos. Isso aqui é o sinal de menor e eu estou falando para o meu HTML não entender que, isso daqui, que eu estou colocando uma tag de HTML. E sim, eu quero que apareça lá no meu site o sinal de menor e de maior. Então, quando eu salvo aqui, agora aparece o sinal de menor. Tá vendo? Então, por que não apareceu antes? Porque o sinal de menor e de maior, o HTML já interpreta como se fosse uma tag do HTML. Igual a gente utiliza o A, o IMG, o div, o HTML, o body, todos que a gente está usando até hoje. Para a gente fazer que ele não interprete isso como se fosse uma tag, a gente tem que passar esses caracteres especiais aí, que a gente vai ver numa próxima aula, mas que hoje, só para vocês já terem conhecimento, é assim que a gente resolveria esse problema.
Então, aqui está o vídeo utilizando a tag vídeo, aqui está utilizando o embed e aqui está utilizando o iframe. Legal? E o nosso áudio está aqui. Bacana? Espero que vocês consigam se divertir bastante aí, fazer bastante vídeo, bastante site, colocar bastante áudio, imagem, vídeo, mexer com as margens. Eu quero que vocês treinem a questão do margin, do padding, que a gente não conseguiu testar, não conseguiu fazer muito exemplo na aula presencial. Usar criatividade, colocar isso em prática, não ter medo de errar. Quando errar, vão pesquisar, procura no Google, procura no site do W3C. Que nem vocês viram aqui hoje, aconteceu alguns probleminhas quando a gente estava montando o exemplo. Sempre vai acontecer isso, não tem problema, é normal. Todo desenvolvedor precisa de ter esses problemas. Às vezes não é legal acertar da primeira vez. É legal quando você tem esse erro, que daí a gente vai atrás, já sabe e conserta o erro. E aí quando tiver algum amigo nosso tiver esse problema, a gente já sabe como consertar. E essa pessoa, se não souber, ela vai atrás, e depois quando ela tiver um problema também ela já ajuda a gente. Então é assim mesmo. A gente sempre quando tiver algum problema vai atrás, tem que saber como pesquisar no Google. Isso a gente vai falar uma aula sobre como pesquisar no Google essas questões mais técnicas. Mas é isso. Só porque errou, ninguém vai acertar nunca de primeira. Ninguém é computador que grava as sintaxes todas na memória. Então a gente precisa, às vezes, quando não está utilizando durante o nosso dia a dia, precisa saber como, precisa ter a ideia do conceito, ter a ideia de como o objeto funciona para que ele funcione. Mas a sintaxe exatamente de como ele funciona, a gente não precisa saber porque a gente não é máquina. Então, sabendo o conceito, se a gente tiver um livro, a gente pesquisa no livro e utiliza. Se a gente tiver internet, procura na internet. Mas é sempre assim, sempre procurando, nunca desistindo, mantendo a perseverança, a humildade, sabendo que a gente sempre vai errar. E a gente precisa ter a humildade de aceitar e saber que a gente erra também. E que sempre a gente vai estar acertando e errando. E aí que a nossa perseverança mantém. E com o tempo a gente já vai fixando essas ideias na cabeça e não vai ter os mesmos problemas. Sempre vão vir novos problemas, mas os mesmos problemas a gente já vai matando com maior facilidade. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente viu hoje sobre questões como utilizar imagens, áudios e vídeos e fazer links entre as páginas. Eu vou mandar o vídeo também na semana do carnaval, a gente vai ter também. Vocês vão ver o vídeo. Eu espero, pelo menos. Na próxima, para a gente não perder essa semana que a gente não vai ter aula, e na próxima a gente continua com outra videoaula também, já com a aula presencial de novo. E a gente faz todos os testes, todos os exemplos presenciais, para a gente conseguir gravar isso certinho e errar bastante lá e conseguir consertar os nossos erros, certo? Então, perseverança, humildade, coragem para errar, coragem para acertar, coragem para servir e ajudar os nossos amigos, tá bom? Falou, galera. Até mais. Ótima noite para vocês, ótimo dia ou ótima tarde. Falou, abraço.